que é o professor Gleberson, professor de história, metido professor de xadrez, pagando de youtuber, mas só para fazer uma coisa muito simples, que é tentar ensinar quem tá começando agora no xadrez a se animar aí, entrar no nosso clube de xadrez aí e ser um bom jogador, ou pelo menos se divertir, beleza? A primeira coisa que eu gostaria de ensinar para vocês é o nome das peças e depois o movimento que cada uma das peças faz, beleza? Então vamos lá, vou mostrar cada uma das peças e memorizem o nome delas. É muito fácil. Vamos lá então. O negócio é o seguinte. Primeira coisa que eu quero que vocês reparem, quem ainda não sabe jogar xadrez. Reparem que todas as casas do tabuleiro são ocupadas. Não é igual o jogo de damas que você só joga nas casas brancas ou nas casas pretas. Beleza? A primeira informação é essa. Segunda informação, o nome de cada uma das peças. Antes, queria mostrar para vocês essas peças aqui. Essas peças são muito especiais. Quando eu era adolescente, eu não tinha um jogo de xadrez, não tinha dinheiro para comprar um jogo de xadrez, então eu fiz meu próprio jogo de xadrez. Essas pecinhas aqui eu fiz quando eu tinha 14 anos. Eu fiquei uns 4 anos para fazer todas elas. Eu fiz de uma madeira que chama sangria d'água, que é uma árvore que dá na beira dos rios. Pelo menos eu acho que é. Mas enfim, isso aí é outra história. Vamos aprender o nome das peças. Podem reparar que tem 8 peças iguaizinhas na frente ali daquelas outras peças ou dessas aqui. Essas peças são os peões, beleza? Vai decorando o nome aí, peões. Isso aqui também é uma versão um pouco mais industrial, né? Isso é um peão que você de um jogo comprado. Para vocês verem o formato, é bem parecido. Segunda peça, essa aqui, ó. Essa e essa. Pode ver que elas vão ser repetidas. Essas peças se chamam como torre. Tá vendo que parece uma torre de um castelo? É por causa disso que chama torre. No estilo industrial, né? Uma torre comprada, pra vocês verem a diferença. Terceira peça. Essa é a mais fácil de todas e a que mais eu trabalho para fazer, hein? Não sei se vocês gostaram, mas essa peça chama cavalo. Parece um cavalo, não parece? Eu acho que parece. Parece um cachorro. Esse aqui é um cavalo também, de uma pecinha que eu comprei. Quarta peça. Essa é a dama ou a rainha. Dá no mesmo. Dama ou rainha. Deixa eu mostrar uma rainha aqui. Essa é uma rainha de um jogo comprado, né? Quinta peça. Isso aqui é um rei, beleza? Dá pra ver porque ele tem uma cruzinha na parte de cima da peça. Então é muito fácil de descobrir qual que é o rei. Muito fácil, né? Isso aqui é um rei de umas pecinhas que eu comprei na internet. Enfim, então memorizem isso. Isso é muito importante. Nome das peças. Peões. Qual que é essa? Cavalo. Torre. Dama. E rei. E o bispo, cara? Esqueci de falar do bispo. Foi mal. Esse é o bispo, beleza? Firmeza total, muito fácil, né? Então agora vamos para a próxima etapa. Vocês têm que reparar o seguinte: todas as vezes que vai começar uma partida, as peças vão estar no mesmo lugar, na mesma posição. Cada uma das peças tem o lugar delas ficarem no começo da partida. Depois começa a batalha e elas vão perambular ali pelo tabuleiro inteiro, né? Mas no começo todas vão começar no mesmo lugar. Reparem. Os peões vão ficar ali na frente, as torres vão ficar aqui e aqui, nas duas laterais. Depois delas vem os cavalos. Depois vem os bispos. E no meio vai ficar o rei e a dama, o rei e a rainha. É muito importante sempre reparar se o lado direito do seu tabuleiro é uma casa branca, senão o tabuleiro vai estar invertido. Você não pode começar a jogar assim, ó, o tabuleiro com uma casa preta à sua direita, senão o tabuleiro vai estar errado. Podem reparar que sempre vai ter uma casa branca à sua direita. Se você for do outro lado lá também vai ter. Vai ter uma casa branca na direita. Então essa parte é muito importante. Podem reparar que os dois times ali estão com as peças do mesmo jeito. Uma dica também que confunde um pouco é saber qual lugar que vai ficar o rei, qual lugar que vai ficar a rainha. O rei tem uma dica que é simples. O rei branco sempre fica na casa preta e a rainha branca fica na casa branca. Se você olhar para o outro lado, vai estar ao contrário. O rei preto está numa casa branca. Então o rei preto na casa branca, rei branco na casa preta. Eu quero que vocês memorizem qual é o movimento de cada uma das peças. Quando você vai jogar dama, todas as peças se movem da mesma forma, né? Todas as peças são iguais, aqui não. Cada peça se movimenta de uma forma diferente. Os peões, por exemplo, eles sempre andam assim, ó.
para frente, uma casa para frente, uma casa para frente. Se bem que os peões, no primeiro movimento deles, eles podem andar 2 casas de uma vez só. Só no primeiro movimento. Como que se movem as torres? As torres se movem na horizontal e na vertical. Elas não podem, por exemplo, passar em cima de outra peça. Tem um peão na frente dessa torre, então ela não consegue sair dali. Então, caso não tivesse um peão ali, essa torre ela pode se mover quantas casas ela quiser na vertical ou na horizontal, certo? Contanto que não tenha uma peça na frente dela. Se tiver um peão ali, por exemplo, a torre pode ir até aqui só. Ela não pode passar em cima do peão, certo? Se tiver um cavalo aqui, a torre não pode passar pelo cavalo, pular em cima dele. Próxima peça é essa, o bispo. O bispo, ele parece um pouco com a torre. Ele anda quantas casas ele quiser, só que fazendo movimentos assim na diagonal. Tá vendo? Ele vai sair daqui, vai pra lá, ou ele pode ir pra lá. É assim que um bispo se movimenta. Do mesmo jeito, se tiver uma peça na frente dele, ele não pode passar por cima. Ele pode vir até aqui. Ele não pode sair daqui, passar em cima desse peão e vir parar aqui. Não pode. Pulei uma, não pulei? Pulei o cavalo. Não foi por acidente. É porque o movimento dele é o movimento mais estranho que eu acho. Mas é muito interessante. O movimento dele forma uma letra L, tá vendo? Ele sai daqui e vem parar ali. Um L assim, certo? Ele também pode fazer um L pro lado, entenderam? Ele pode, por exemplo, voltar e fazer um L para cá. Ele pode, por exemplo, estar aqui e fazer um L para esse lado. Entenderam esse negócio do L? O cavalo, diferente da torre e do bispo, ele tem um poder, digamos assim, especial, porque ele pode saltar por cima de outra peça. Tá vendo? Mesmo esse peão estando na frente dele, ele pode passar por cima do peão e fazer o L. Não é impressionante? O cavalo é sinistro. Depois vem essa peça aqui, a dama. A dama é a peça mais poderosa do jogo. Ela tem o poder de 2 outras peças reunidas nela só. Ela tem o poder da torre somado com o poder do bispo. A dama é o seguinte, a torre não pode se mover assim, ó, nas horizontais e nas verticais. A dama também, ela faz o mesmo movimento. E ela também faz o movimento nas diagonais. Então ela é muito poderosa. Tome muito cuidado quando for jogar para não perder a dama. Ela também, embora seja muito poderosa, não pode passar em cima de outras peças. Só o cavalo que pode fazer isso. Esqueci de falar uma coisa sobre os peões. Todas as outras peças do tabuleiro, elas podem voltar. Você pode, por exemplo, sair com uma torre, jogar ela aqui, e daí se alguém quer atacar a sua torre, você pode retroceder o movimento e voltar para proteger essa torre. O peão não. O peão ele só vai andar para frente. Ele não pode retroceder o movimento dele. Então tomem muito cuidado quando for jogar com os peões. Faltou só uma peça, o rei. O rei é uma peça que ele é muito importante, porque se você perder o rei, você perdeu o jogo. Não é igual na dama, por exemplo, que você tem que perder todas as peças para perder o jogo. No xadrez, se você perder o rei, já era, já acabou. É o famoso o quê? É o famoso checkmate. Então você tem que tomar conta dele. Ele não é uma peça que serve muito para atacar as outras, embora ele possa atacar qualquer peça. Qualquer uma das peças pode capturar qualquer outra peça. O rei, o movimento dele parece com o da dama, porque ele pode fazer o seguinte, ele pode voltar, ele pode ir para o lado, ele pode ir na diagonal, pode ir para frente, pode ir na outra diagonal. Só que qual que é a diferença dele e da dama? A dama vai quantas casas ela quiser. Agora o rei é uma casa de cada vez. Em qual direção ele quiser. Ou você quiser, né? Porque ele não se mexe sozinho. Você que vai ter que querer para ele se movimentar. Então ele vai uma casa de cada vez. Esses são os movimentos das peças. Só tem mais um detalhe. Tem uma coisa que se chama capturar. A gente costuma falar assim que uma peça comeu a outra ou matou a outra. Eu acho que o termo mais correto é capturar. E todas essas peças capturam umas às outras. Como que elas fazem isso? Com o mesmo movimento que elas têm. Repare que esse cavalo está aqui. Qual que é o movimento do cavalo? Um L.
Então, se esse peão estiver ali, esse cavalo pode fazer esse movimento em L e tomar o lugar desse peão. E esse peão está fora do jogo. Mais uma vez comparando com a dama. Na dama, você passa por cima de uma peça e essa peça sai do tabuleiro. No xadrez não. No xadrez, quando você captura uma peça, você assume o lugar que essa peça estava, certo? Então cada peça, todas as peças capturam da mesma forma que elas se movimentam, menos o peão. O peão é o seguinte, eu não disse para vocês que o peão anda sempre para frente? Pois é, mas o jeito dele capturar é diferente, na diagonal, certo? Então é isso, esses são os movimentos das peças, basicamente.